Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, discípulos e a todos que participam todos os domingos da classe. Esta classe que é uma meditação, um momento em que sacamos para alimentar-nos da palavra, e a palavra de Deus lava, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus nos dá condições de seguir firme sem debilitar-se e sempre está servindo, dando o melhor de nós outros no altar. Vamos primeiro fazer uma oração e depois nós outros haremos a classe, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo é Ele que vai conduzir esta classe uma vez mais. Cerra seus olhos. Meu Deus e meu Padre, primeiro nós outros lhe agradecemos por tu palavra, porque se não fuera a palavra do Senhor, nós outros aún estaríamos vivendo uma fé religiosa, uma fé emotiva. Se não fuera tu palavra, jamais nós outros íbamos conhecer o caminho que salva nossa alma. Por isso, Deus meu, tu palavra todos os dias ha alimentado. Tu palavra ha dado força para que nós outros sejamos cobardes para o pecado, cobarde para as coisas sujas e imundas. Espírito Santo, conduzca esta classe, abra o entendimento de todos os discípulos, que ele, Senhor, pueda, através desta classe, hasta salvar alguém que está se desviando, alguém que está volvendo a ser escravo das tinieblas, volvendo a prática dele pecado. Se há alguma pessoa em este momento indisposta, se há alguma pessoa em este momento enfrentando uma tormenta, vivendo um momento delicado, dar-lhe força, porque cada luta, cada tormenta, cada momento que enfrentamos, amaduramos mais, fortalecemos mais nossa vida espiritual, porque delante de todos os problemas, nós outros nos aferramos mais a Ti. A cada situação, nos aferramos mais ao Senhor. E és Ele, Senhor, que fortalece, que dá sabedoria e condições para que nós outros venhamos a vencer, e cada vitória é glória para tu nome. Bendiga esta classe e tome a direção. Amém. E graças a Deus. Todos os domingos, nós outros estamos meditando na segunda epístola de Pedro. Nós outros, domingo passado, meditamos desde o versículo 6 até o versículo 10. Hoje vamos a meditar desde o versículo 11 até o versículo 15. A cada domingo meditamos 5, 4, de acordo com a direção do Espírito Santo. E o tema da classe de hoje é esta aí. Haciendo isso, nunca jamais tropeçarás. Haciendo isso, nunca jamais tropeçarás. Haciendo o quê? Ayunando, vigilando, a cada dia meditando em la palavra de Deus, alejando-se de coisas e pessoas que puedan lhe contaminar, para que jamais uno venga a tropeçar. Aí está, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, vamos ler a princípio, versículo 11. Mire que está escrito: pois de esta maneira os será concedida ampliamente a entrada ao reino eterno del Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Pois de esta maneira os será concedida ampliamente a entrada ao reino eterno. Mire que Pedro
estava a cada dia preparando os discípulos, preparando ele povo para uma vida eterna, não na vida solamente em este mundo. Porque quando nós outros estamos vigilando, quando nós outros nos alejamos da imundícia, isso nos permite nunca tropeçar. E a entrada nele reino de Deus será certa. Agora, quando a pessoa não está vigilando, sabe que por aquele caminho não deve caminhar, sabe que determinados comentários nunca deveria sair de sua boca, sabe que determinadas miradas nunca deveria ser hecha, e a pessoa não está vigilando, e por isso hemos tenido a notícia de muitos que han tropeçado. Mas Pedro estava aí dizendo para eles que se eles estivessem vigilando, eles nunca iam a tropeçar. E a entrada no reino de Deus seria ampla, ou seja, verdadeira. Um estaria seguro de sua salvação. Aí está a explicação. Todo lo que andamos, lo hacemos ao esforçar-nos com ele fim de assegurar-nos del chamado que Deus ha dispuesto em nossos corações e sua eleição para com nós. Ou seja, toda pessoa que serve a Deus já vai andando solamente coisas buenas, solamente o que pode lhe fortalecer mais. Se algo que vou andar em minha vida não vai me fortalecer mais, não vai assumir em minha vida espiritual, eu não quero andar. Dele contrário, eu vengo, você vem a cada dia eliminando tudo que pueda contaminar nossa fé, tudo que pueda contaminar nossa relação com Deus. Aí sigue a explicação. Se obramos sabiamente como Pedro, lo har discernido, então não cairemos jamais. E ademais, se nos abriram de pá em pá las puertas del reino de nuestro Senhor Jesucristo. Ou seja, Pedro estava a cada dia mostrando para eles que a porta já estava aberta. E quantos que um dia encontraram esta porta aberta e por esta porta entraram. E dentro desse reino, que é o reino de Deus, nós outros encontramos paz, nós outros encontramos liberdade. O mal, as tinieblas, por mais que intentem, não pode tocar-nos, por causa de nossa relação com Deus, porque entramos por la porta, decidimos servir a Deus, alejando-nos dele pecado. E quando um está alejado, um determina, por esta porta que eu entrei, eu não sairei mais. É aqui nesse reino que eu vou a servir hasta a morte. Versículo 12, ele sigue falando, portanto, sempre estarei listo. Mire que Pedro disse, portanto, sempre estarei listo para recordar-los estas coisas, aunque vosotros já las sabeis, e habeis sido confirmados em la verdade que está presente em vosotros. Pedro digo, aunque ustedes já conhecem la verdade, foram livres por la verdade, anda com la verdade, acepta la verdade, está com a verdade. Aún assim, ele disse que vou a recordar coisas para que vocês não venham a olvidar-se de seu relacionamento e de sua aliança com quem? Com Deus, porque é isso que Deus quer, que a cada dia eu estou me acordando de onde eu saí,
de minha aliança que foi hecha com ele, e é esta aliança que me garantiza permanecer firme sem mirar hacia atrás. Ponga lá a explicação para que eles possam acompanhar. Aí está. Pedro, sabendo que não estaria com os cristianos por muito tempo, se sentiu impulsado a estimulá-los para que cresceram e se desarrollaram em la fé, para que não se deixaram dominar por um estado de senilidade espiritual. Sabe o que significa senilidade espiritual? Debilidade. Há muitos que vão se derrando, se debilitar. Pedro estava mostrando, vocês cresceram em la fé. Os terdes se desarrollaram em la fé. Não se deixem se debilitar. Há muitos que um dia cresceram em la fé, se desarrollaram em la fé, já venceram muitas batalhas, muitos sentimentos, e hoje estão deixando-se vencer em las batalhas. Estão se deixando ser vencidos pelos sentimentos. É uma debilidade. E essa debilidade acontece, obreiro, obreira, quando nós outros deixamos de se alimentar. Porque quando um está se alimentando, esta debilidade, ela não pode nos contaminar. Porque quando há debilidade, há malícia. Quando há debilidade, há atração, ganas por ele pecado. Lo que antes lhe traíam asco, ódio, porque aquele que está bem com Deus tem asco dele pecado. Mas quando está debilitado espiritualmente, uno começa a se sentir atraído pela imundícia. Começa a se sentir atraído pelo que desagrada a Deus. Era isso que Pedro tinha a preocupação, porque cresceram e se desarrollaram em la fé. E há que seguir na fé, mas a fé inteligente, a fé que nos mostra que a cada dia temos que agradar a Deus. Versículo 13. E considero justo, mientras este em este corpo, estimular-os e recordai-os estas coisas. Pedro sabia que mais temprano ou mais tarde, os que perseguiam a igreja lhe iam matar. Mas, mientras estava vivo, ele estava passando espírito para aquela futura generação espiritual. Ele sabia que ele tinha que ir-se a qualquer momento, porque a persecução era árdua. A persecução contra a igreja, contra os cristianos, era muito árdua. Matavam, queimavam, era horrível. E Pedro sabia, a qualquer momento, Deus permitirá que eu passe por isso. Mas mientras, eu estarei acordando-los, eu estarei mostrando para vocês que Deus quer que vocês sigam sembrando, esparcindo a semilla de la salvação para os demais. Aí diz a explicação. Aqui Pedro usou outra vez como referência ele corpo como morada transitória, como uma habitação passageira. Este corpo é uma morada transitória, é uma morada passageira, porque em realidade não somos um corpo com el alma, somos el alma com um corpo. A qualquer momento este corpo vai falecer. E quando ele faleça, a porta tem que estar aberta e ampla para aqueles que de verdade em vida cresceram na fé, se desarrollaram na fé e viveram alejado daquela vida suja,
daquela vida que antes nos hacía condenados por não estar em Cristo Jesus. Aí siga a explicação, por favor, para finalizar. Mientras ele estava com vida, considerou apropriado recordar-lhes as coisas que eram realmente importantes. Pedro estava mostrando a eles o que era realmente importante. Quantos hão colocado outras coisas mais importantes que sua salvação? Quantos? Quantos que hão colocado desejos mais importantes, pecado mais importante, há priorizado outras coisas e não há priorizado sua salvação. O que mais temos de importante, obreiro, obreira, é nossa salvação. A qualquer momento, eu posso morrer. A qualquer momento, você pode morrer. Mas se nós outros colocamos nossa relação com Deus, nossa salvação em primeiro lugar, quando a morte nos toque, sabemos para onde vai. Devo cuidar de minha família? Devo. Devo trabalhar? Trabalho. Devo lutar para prosperar, para realizar meus sonhos? Deve. Mas nada disso poderá ser mais importante que nossa alma, mais importante que nossa salvação, porque a alma é eterna, esta vida é momentânea, a qualquer momento termina. Versículo 14, sabendo que minha separação dele corpo terrenal é iminente, tal como me lo ha declarado nosso Senhor Jesus Cristo. Mire que Pedro sabia, a qualquer momento me toca, a qualquer momento me toca ser preso, sofrer e ser morto. Mas uma coisa Pedro estava seguro, que ele ia para ele mesmo lugar para onde foi ele maestro, ele Senhor Jesus. E é esta nossa alegria. Estamos trabalhando, estamos lutando, você acha uma coisa, acha outra, mas todo dia pensamos nele céu. Todo dia quedamos em uma expectativa. Quando será? Quando será que meu Senhor vendrá por minha alma? Quedamos em uma expectativa dia tras dia, porque será a qualquer momento. Ponga lá a explicação, por favor. Este é um passagem muito significativo. E nele que Pedro se estava referindo a lo que Jesus lhe havia dito em aquela manhã, depois de sua ressurreição, quando ele, Senhor, lhes preparou um desayuno à orilla del mar de la Galileia. Pedro estava se acordando que quando ele, Senhor Jesus, ressuscitou, que apareceu para eles allá em la orilla del mar de la Galileia, ele mesmo se encargou de preparar para eles um desayuno. E Jesus lhe disse algo que quedou guardado adentro de Pedro, que é aí, de certo te digo, quando eras jovem, te vestia e ia aonde querias, pero quando já seas viejo, estenderás tu mano e te vestirás outro, e te levará aonde não queiras. Ou seja, Jesus estava falando justamente da morte e da salvação. Ou seja, quando eras jovem, ou seja, quando nós outros não teníamos uma vida com Cristo, éramos assim, não tem nenhum compromisso da vida eterna. Mas quando nós outros nos entregamos a Cristo, hoje nossa vida se encontra à la vontade dele. Ele hace de nós outros o que ele queira ser.
Mas uma coisa é segura, Ele nos prepara um lugar, Ele nos prepara a vida eterna com Ele, que é uma vida com paz. Sigamos, por favor. Também eu procurarei com diligência que em todo ele tempo, depois de minha partida, podais recordar estas coisas. De la mesma maneira que Pedro guardou o que Jesus lhe dijo, ele disse para seus discípulos, para os cristianos, que depois que eu me vá, vocês podem recordar de tudo que estou falando, que por mais que uno passe lutas, enfrente dificuldade, que por mais que uno enfrente suas tormentas, o mais importante é que uno esteja preparado para a vida eterna. Aí está a explicação. Nos exorta a que recordemos esta enseñança sobre o caminho com diligência, pois é a guia que nos ajuda em nosso crescimento espiritual. Cada enseñança, cada vez que aprendemos mais, nos acordamos de nossa aliança, nos acordamos de um compromisso diário. Não podemos a nenhum momento relaxar, a nenhum momento deixar de vigilar, para que a cada dia esteja uno firme nele caminho, que não se perda. Quantos que cresceram na fé, se desarrollaram na fé, quantos foi revelado o reino de Deus e a verdade, porque eu não conhecia a verdade. A verdade, a palavra de Deus, me abriu os olhos. Eu pensava muitas coisas ao contrário da vontade de Deus. E através da palavra de Deus, eu consegui descobrir realmente quem é Deus e qual é minha parte em relação a Deus e quantos que foi revelado esta guia estavam bem e de lá nada se perderam e de lá nada disseram: não, volverei àquela vida suja, volverei àquela vida onde o diabo me pisoteia, donde o diabo hace de mim o que queira. Não, a esta vida, desculpe, eu não quero volver mais. Desta vida saí e para ella não volverei mais. Mientras eu estou firme em las enseñanças, que sirve como uma guia, que não me deixa se desviar nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. Pense em tudo isso. Medite em tudo isso e próximo domingo estaremos uma vez mais meditando em alguns versículos mais para finalizar e Deus lhe bendecer. Aí está a placa, porque esse dia 5 de março, nós outros estaremos no primeiro sábado de março em uma reunião de los discípulos, que todos os obreiros, que todos os discípulos, evangelizadores, coloquem força para estar, porque cada reunião de discípulo ha nascido mais discípulo, graças a Deus. Cada reunião, a palavra, a enseñança ha servido como uma guia, ha levado a muitos a se desviar dele malo caminho, ha levado a muitos a tomar a decisão, porque não pensa você que todos que estão em nosso meio já tomaram a decisão? Não, nem todos, mas quando uno toma a decisão revelada por a palavra, acabou. Eu tomei minha decisão, já vai a ser quase 35 anos. E eu pretendo seguir com esta decisão hasta cerrar meus olhos e poder ver-me Deus dizer para mim: servo bueno e fiel, entra nele gozo de tu Senhor. E este dia chegará a qualquer momento, como dijo
Pedro, que este corpo é uma morada momentânea. A qualquer momento esta morada momentânea acaba e vamos para uma morada celestial e eterna. Medite em tudo isso, vá se preparando para dia 5 de março e todos os obreiros que estão involucrados em todos os grupos, colaboradores também, devem invitar os que fazem parte dele grupo de evangelização, grupo jovem, obra social, cura dos vícios. Há vários grupos na igreja. Você pode invitar também os membros, porque nesta reunião de discípulo há nascido mais discípulos. Por isso que Pedro disse, eu me acordo de lo que Jesus me disse, allá na orilla del mar de la Galileia, desayunando com nós outros. E eu quero, quando eu me vaja, vocês também se acordem de tudo que é dado para vocês. É muito chévere. E ha chegado hasta nós outros, e esta generação vai haver o arrebato. Esta é a última geração. E por isso, temos que nos agarrar forte para não perder esta grande salvação. Não perda todos os dias, de lunes a viernes, ele programa Obreiros em Foco. Um programa que o objetivo é fortalecer-nos, ele programa que o objetivo é que a palavra de Deus seja esta guia, para que você nunca se perda, para que você nunca se desvie de um caminho em que você entrou, em que eu entrei, com muito sacrifício. E no final desse caminho é a vida eterna. Vamos fazer a oração para agradecer ao Espírito Santo por tudo que Ele falou com nós outros. Meu Deus e meu Padre, muitas graças por tudo que o Senhor nos ensinou em esta classe, e que todos sejam fortalecidos, alimentados, e que todos agarrem esta ensinança e use-la como uma guia, para não se perder, e que a cada dia nós outros veamos está desarrollando-nos em la fé inteligente. La fé inteligente habla no ao pecado. La fé inteligente não aceita as propostas dele maligno, porque a fé inteligente nos hace entender que hoje somos morada do Espírito Santo. Antes éramos moradas de demônios, éramos moradas de depressão, de ódio, de vício, de prostituição. Antes éramos morada de tinieblas. E as mesmas tinieblas que um dia saliu, que um dia foram sacadas, querem envolver. E querem envolver 7 vezes mais para destruir-nos. Mas mientras estamos nele caminho, este corpo será morada momentânea, mas, meu Padre, pronto estaremos em la morada eterna, que é a salvação. Amém? E graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e vá se preparando, aí está. Dia 5 de março, 4h30 da tarde, primeiro sábado de março, será muito forte. Que Deus me los bendiga a todos.